Olá, ouvintes, uma boa noite. Me chamo Juan e estarei apresentando juntamente com Beatriz Costa, Cíntia Gama, Aimar Nascimento, Sabrina de Oliveira, Valdeane Oliveira e Vanessa Pérez. Somos acadêmicos de Pedagogia do Centro Universitário FAMETRO, turno noturno da Unidade Zona Norte. Novamente nos encontramos, mas dessa vez para falarmos sobre oralidade, um dos quatro eixos da língua portuguesa da nossa BNCC. A oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, como o presente podcast, aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, entrevista e etc. Boa noite, Beatriz. Sabendo que, embora sistematicamente desprezada pelas escolas, o ensino da oralidade é previsto na legislação brasileira. Boa noite, Juan, e a todos. Desde a nova LDB 9394/96, que ensejou a criação dos PCNs já em 1997, a necessidade de a escola ocupar tempo do ensino regular com questões de oralidade é marcante. E desde então, a língua deveria ser vista nas escolas como o principal ambiente de interação social e seu mais precioso meio. Juan, também, mas também cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas mais diversas situações comunicativas. Tendo essa visão, Beatriz, uma das formas mais importantes que devem ser ensinadas é nas condições formais, mas sabemos que é difícil se a escola não promover essa atividade. Só para finalizar e completar sua fala, Juan, o ensino da oralidade já era previsto desde então como parte do conteúdo da disciplina de língua portuguesa, ou seja, não era um apêndice ou algo que deveria ser visto, não servir ser feito em horários de folga ou em dias de festa, mas sistematicamente e permanentemente. Mas sabemos que não é papel da escola ensinar o aluno a falar. Isso é algo que a criança aprende muito antes da idade escolar. Cíntia, seguindo essa ideia, qual seria então o papel da escola? Boa noite, Juan, e a todos que nos escutam. A linguagem oral, como conteúdo escolar, exige que o planejamento da ação pedagógica, de forma a garantir na sala de aula atividade sistemática da fala, escuta e reflexão sobre a língua. Quando falamos sobre planejamento de ação pedagógica, não se trata de deixar os alunos falarem na escola livremente e sem qualquer planejamento. Na verdade, quando o professor assume seu papel de trabalhar pelo desenvolvimento das habilidades envolvidas nas competências de falar e ouvir, isso não poderá ser feito de forma sistemática e duradoura, se não houver um planejamento e se tais ações não fizerem parte da ação pedagógica. Portanto, a competência de fala deve fazer parte do planejamento anual do professor, cabendo à escola trabalhar em relação Licença, Juan. à língua oral. Oi, Emar. Boa noite. Boa noite, Juan, e a todos. Juan, desde o ingresso na escola, a criança ela já deve ser submetida a trabalhos com a língua oral. E assim, à medida que ela vai amadurecendo e ganhando confiança na sua capacidade de expressão, no decorrer dos anos escolares, esse trabalho, né, ele vai ser intensificado. Certo, Emar, mas o que isso vem significar? Ah, é simples. Significa que os trabalhos eles vão ser mais intensificados, permitindo assim que o aluno, agora já adolescente, ele esteja exposto cada vez mais a situações de oralidade mais formais e mais exigentes e até mais intensas, até o ponto em que ele se sinta competente para falar e ouvir de uma forma crítica e reflexiva em qualquer situação social de comunicação. Então é tudo um processo, desde criança até adolescência, para criar um olhar mais crítico. Verdade, Juan. Boa noite. Boa noite, Sabrina. Seguindo essa ideia, a linguagem oral continua presente e também associada à língua brasileira de sinais. E a dimensão ética se revela na preocupação com a sua utilização para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Só mais uma situação. O aluno na escola pratica compreensão de textos orais.
onde é um processo de escuta ativa voltada para questões relativas ao contexto de produção dos textos, fazendo também a produção de textos orais, onde produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, considerando-se aspectos relativos ao planejamento e à produção. Obrigado, Sabrina. Tendo em vista que isso não ocorre exclusivamente na escola. Sim, Juan, boa noite. Não é exclusivamente que ocorre na escola. Boa noite, Valdeane. Complementando a fala da Sabrina, o aluno também faz a prática da compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos, onde identificar e analisar efeitos de sentidos decorrentes de escolhas de volume, timbre e intensidade, e também a relação entre fala e escrita. Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em conta o modo como as duas modalidades se articulam em diferentes gêneros e práticas de linguagem. Temos algumas características sobre a oralidade, não é mesmo, Vanessa? Sim, Juan. A oralidade possui algumas características. Vou citar algumas delas. A primeira é a ideia de maior proximidade entre o locutor e o receptor. A segunda é a relação direta entre os falantes. A terceira é o uso de recursos extralinguísticos, tais como gestos, expressões faciais, postura e entonação. A quarta é a transmissão maior de ideias, reflexões e emoções. E além de suas características, existem fatores no qual interferem na compreensão oral, onde afeta direta e indiretamente a comunicação. Fatores estes que se dão pela rapidez do pensamento. Nosso pensamento trabalha numa velocidade muitas das vezes mais rápida que a da transmissão das palavras. E também tem a influência do ambiente. Os ruídos, as imagens, as atividades no ambiente podem provocar distrações e interferir na compreensão do que ouvimos. Agradeço a cada um dos colaboradores deste podcast. Creio que cada um compartilhou o máximo do seu conhecimento para nossos ouvintes. Contudo, que foi conversado, observamos que a oralidade foi colocada em prática desde tempos atrás, porém com algumas dificuldades até a chegada do presente momento, onde é de suma importância o ensino da oralidade pela escola, porém ocorre fora dela também. A oralidade compõe uma linguagem mais regionalizada, sem o uso das regras gramaticais básicas e, em várias oportunidades, sem a preocupação com a estrutura. Espero que tenham gostado. Nos encontramos novamente futuramente. Agradeço e um abraço.